Gente, muito boa tarde para todos esses muitos alunos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Esse é a primeira aula do curso do Manual de Sobrevivência dos Bichos. Então, esse curso em si e os outros que vão vir servem para ajudar você na graduação. Eu aqui não vou pretender a ficar falando muito de definições específicas ou uma base matemática bem de matemática em si. A minha ideia aqui é uma revisão de funções, um conceito do ensino médio, em um ritmo que for melhor para vocês. Então, eu vou indo, se eu estiver falando um pouco rápido demais, vocês não tocam devagar. Até falo devagar demais, vocês não tocam um pouco mais rápido. Mas a ideia em si é ajudar vocês a se prepararem um pouco para as próximas ideias. Funções, que é uma das coisas mais importantes da física, vai ser usado no curso de física. Eu estou falando no Fernando, eu coloquei aqui meu e-mail, eu não sei se vocês vão precisar mandar e-mail, mas quando várias pessoas botam o e-mail em quadro, quando eu vou falar, eu coloquei também eu só coloquei o meu e-mail. Mas a gente vai começar a falar por que são funções em si e para que elas são muito utilizadas na física. Se vocês quiserem falar, perguntar qualquer coisa, pode falar uma grande, então não vai atrapalhar meu time de gente, se vocês falarem nada, quem quiser sair, pode sair à vontade, eu não coloco por isso. Se precisar ter alguma coisa, vocês estão tranquilos. Mas vai começar falando, na verdade, de conjuntos, porque conjuntos está extremamente ligado a isso. Porque uma função, ela não passa nada mais do que uma regra. Uma regra que você está criando ali para ligar um valor a outro valor. Vários exemplos que tem em todos os livros é que você pega um conjunto A que vai ligar ao conjunto B. Nesse conjunto A você vai ter uma quantidade de elementos que cada elemento ele vai acabar sendo interligado a um elemento do conjunto B. Esses elementos de cada conjunto têm seus nomes. Ele é uma câmera, né? Tem seus nomes, que normalmente são valores numéricos, mas os elementos do conjunto A são conhecidos como domínio, ou, vocês vão ver, é o campo X da equação, que pode ter um conjunto de valores. Uma coisa importante não, só que eu vou ter uma regra matemática que vai ligar um valor daqui do conjunto A, por exemplo, teria um valor número 1, e poderia ligar o número 2 que está aqui dentro do conjunto B. O que não pode acontecer é que o mesmo valor daqui vai ligar a dois valores daqui. Dois valores podem ligar a um valor. Um ótimo exemplo é se você pega x ao quadrado. Se eu tenho 1 ao quadrado, ele é igual a 1. Então, o valor 1 daqui se ligaria ao valor 1 daqui. Se eu tenho menos 1 ao quadrado, daria também 1. Então, o valor menos 1 daqui estaria ligado ao valor 1 daqui. São dois valores diferentes que se ligam ao mesmo valor contra domínio. Porém, você não consegue ter, por exemplo, uma situação, e é bem difícil imaginar isso, em que você teria o mesmo valor, por exemplo, teria 1 aqui, que numa regra matemática se ligaria menos 1 e a 1 ali. Isso não faz nenhum sentido. Você pega uma equação aqui, x ao quadrado mais x, aleatória. Se você colocar qualquer valor aqui, você não vai chegar em dois resultados diferentes. Aí você pode pensar, mas na equação de segundo grau a gente iguala a zero, a gente escolhe dois valores, isso, etc. Mas ali você está fazendo outra coisa. Você está pegando a equação inteira, aqui seria vou botar aqui, o ax quadrado mais bx mais c, e você não está dizendo que o x é zero. Você está dizendo que a solução da equação é zero, para você encontrar os pontos das raízes. Então não seria a mesma situação. Tá assim. Mas é basicamente isso. Você tem uma terceira coisa que seria a imagem. A imagem ela vai ser um subconjunto ali do conjunto do contradomínio, que vai ser um resultado da sua função. E você vai ter situações em que, normalmente, você vai trabalhar com números reais. O conjunto dos números reais adivinhar vai ser o número reais para outro conjunto de números reais. Você pega essa equação aqui, você pode colocar qualquer valor de x aqui. Desde menos infinito até mais infinito. Números infinitivamente grandes e números infinitivamente pequenos. E você vai chegar a valores infinitivamente grandes e infinitivamente pequenos. Você tem equações que vão dar umas limitações. Por exemplo, a equação do segundo grau que está aqui, ela dá esse exemplo. Porque aqui é uma equação que ela vai ter um limite aqui embaixo. Você tem aqui o vértice, seria o ponto mais baixo do grau. Consequentemente, a imagem dela, ela vai ser daqui até o infinito lá em cima. Mas a imagem dela nunca vai estar aqui para baixo por conta dessa condição.
Você também tem situações em que o próprio x, ou o conjunto do domínio, ele não vai ser infinito. Que seria o caso de você ter a raiz de x, por exemplo. Você não tem raiz de números negativos. Então, o domínio ele vai de zero até o infinito positivo, mas você não consegue tirar a raiz de um número negativo, então ele não está dentro daquele conjunto. Então, o que faz uma função ser uma função é você ter uma regra matemática através de uma equação ou várias equações que vai ligar os valores que você vai colocar nos valores de x para um valor de f de x, aquele valor de y. Nesse caso aqui, é um ótimo exemplo de que você não precisa só de uma equação. Aqui eu falei, f de x vai ser um se x for menor que zero. Ou seja, eu vou representar aqui, se eu tenho um x menor do que zero, aqui ele diz que o x, o valor de f de x vai ser 1. Então aqui 1 vai ser todos os valores antes de x igual a zero. E ele diz aqui que ele vai ser menos 1 aqui depois todos os valores. É uma função que ela, obviamente, aqui vai ser aberta. Aberto aqui porque eu coloquei que é para x maior ou igual a zero. Para x igual a zero, tem que ser menos 1. Então aqui tem um valor e aqui não vai ter nenhum valor. E está limitado. Mas algo que a pessoa não vê normalmente em muitas situações de ensino médio, mas que vai aparecer muito agora no ensino superior, porque vocês vão começar a trabalhar com coisas como continuidade. Que é para você ter uma noção se a função ela é contínua ou não é. Nesse caso aqui, obviamente, é uma função não contínua, porque você está vendo até aqui, ele para do lado e vai parar em outro ponto e segue. Ela tem um salto dela. Eu não vou me aprofundar isso, porque não vem cálculo. Talvez se as minhas aulas forem inglês que ajudar, eu entro depois em outras aulas. Mas, a princípio, eu só falando para vocês que é importante você entender como é que funciona essa construção e o que a função está dizendo para você quando você for construir não ficar assustado para quando aparecer no livro várias equações só para descrever um gráfico só. Porque é isso que ela vai dizer. E aqui é só um outro exemplo bem básico de equação de segundo grau, que vai descrever uma regra para ter uma função. E aqui você teria uma outra função que é discontinua, que vai aparecer muito um pouco embaixo, vou botar lá no cima para facilitar. Mas essa equação aqui seria aqui eu acho que também está claro, vou deixar assim. F de x igual a x quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1. Ela tem um problema porque a gente aprende desde muito cedo que você não pode dividir por zero. E se você tiver x igual a 1, você vai cair nesse problema que você estaria dividindo por zero. Você não pode fazer isso. Então, obviamente, é uma função discontinua. E também é algo que vai aparecer muito para vocês. Vocês podem estudar limites. Sabe que o professor já começou a dar uma noção de limite para vocês em algum momento? Ou ela falou que levava a função de limite, mas ela vai falar de só da função. Eu vou só, obviamente, não vou atropelar o conteúdo, mas só dar uma ideiazinha. E quando você está trabalhando com limites, é porque você está tentando entender qual é o comportamento. Tem que entender o comportamento da função bem próximo daquele valor que é proibido para você. Porque a gente sabe que quando o x for igual a 1, a gente não sabe o que está acontecendo ali, porque não tem como você entender. Só que quando você trabalha com limites, você vai conseguir entender o que está acontecendo em uma região tão próxima, mas tão próxima, que você pode dizer que aquele é o comportamento. Deu para entender uma base? Porque trabalhar com funções, eu não gosto de matemática, tudo não é matemática, não pode dizer que eu não gosto de matemática, porque matemática é muito abstrata. E o bom é como ela vai mostrar na física os seus comportamentos. Aí não é mais abstrato, aí você tem algumas ideias. Então, por isso eu vou preferir dar essas aulas aqui, as próximas, sempre com um exemplo de como elas funcionam na física, para vocês terem uma ideia mais visível do que está acontecendo. Porque você pode pensar, tá, eu estou estudando uma função, estou pegando regras matemáticas, estou pegando valores, já vou mexer sempre com valores. O que isso quer dizer? Quando a gente está estudando física, a gente está utilizando isso para entender como é que o mundo funciona. Física é você estudar a natureza e os seus comportamentos. Uma função nada menos vai te dizer do que qual é o comportamento daquele determinado corpo, a depender das variáveis que você está usando, utilizando ideias mais comuns. É como se você tentasse entender quando um carro vai chegar em determinado ponto. Quando um carro saindo daqui de São Paulo vai chegar no Rio de Janeiro. Para que você vai usar isso? Você vai utilizar uma função que descreve a posição desse carro conforme o tempo vai passando. Então, a função ela vai descrever eventos e você vai, a partir do gráfico, seja um gráfico assim, seja um gráfico assim, tanto faz, vai ter gráficos e gráficos e gráficos.
específicos de equações, não fez assim como eu fiz aqui, mas já tem gráficos vários diferentes, eles vão acabar dando uma descrição do que está acontecendo e você entender essa descrição e o que ela está mostrando é muito importante porque você simplesmente está jogando valores além de recebendo valor. Valores e recebendo valores. Então é algo mais conceitual mesmo. Então aqui eu também expliquei, mas esse é um gráfico cartesiano, é basicamente só uma representação do que você está anotando. Uma consequência do que você está anotando para dizer que alguém é uma função, por exemplo, é deixa aí. Uma consequência é que você, como eu já mencionei, um dado valor aqui ele não vai retornar dois valores ali. Num gráfico, isso é semelhante a você ter qualquer curva. Se você traça uma reta vertical, deveria ter colocado no gráfico, mas você tem um gráfico qualquer e eu traço uma reta vertical, que ele só vai intersectar um ponto. Mas se eu tivesse um gráfico, por exemplo, assim, ele intersectaria dois pontos. A partir do momento que você intersecta dois pontos, você não tem mais uma função. Você pode ter outras, tá? Como, por exemplo, você tem uma equação do círculo lá que você bota no plano cartesiano, tem. Mas aquilo não necessariamente é uma função, porque você tem uma reta que vai intersectar dois pontos. Lembrando também que eu estou com a simplicidade aqui de trabalhar com gráfico em duas dimensões. Quando você vai em outras matérias, começam a aparecer outras coisas e... Mas isso daqui é basicamente esse exemplo de como você prova que uma função é uma função. Usando um gráfico e fazendo esse teste já está ali. Mas o resumo do resumo é isso. Você vai ter funções que vão escrever eventos e você, estudando funções, você vai entender esses eventos através das equações matemáticas. Que, querendo ou não, para entender realmente a fundo do que elas estão falando, é treino. Tipo, às vezes tem coisas que você sabe conceitualmente, mas vai ter um monte de equação diferente e você bate o olho e você não vai saber a princípio, é normal. Você vai saber, às vezes, pegando muitas equações mais simples mesmo, resolvendo até que você vai se acostumando ao ponto que, por exemplo, no começo do ensino fundamental, a gente não sabia nem o que era uma raiz quadrada. Aí a gente começa a estudar sobre raízes quadradas e aí vai, meu Deus, isso aqui é muito complexo. Você tem que pensar no número que multiplicado por ele mesmo vai estar outro valor. Vai dar esse valor que eu tenho aqui. Chega um momento que você faz tanta raiz quadrada de vários números diferentes que tem valores que você já tem em cabeça qual vai ser o resultado. Mesma coisa com como você vai trabalhar com isso. Por isso que o que vai aparecer muito para você no começo, principalmente em cálculo, vocês tirando a noção de continuidade, para vocês poderem trabalhar com limites em si, é simplificação de equações. Simplificar equações é muito importante. Vocês vão ver que eu encher o saco de tanto simplificar um monte de equações, mas é muito importante porque isso vai ser uma boa base para quem está comigo. Porque, por exemplo, aqui pulando com o negócio, roubando com o negócio da professora, aqui eu tenho uma equação que eu não posso igualar a zero. Mas eu posso, concorda comigo que eu posso dividir por um número muito próximo de zero. Sabe? Tipo, se eu chegar num número muito próximo, mas não ser igual a zero, eu posso fazer isso. Só que, como é que eu vou manipular isso daqui de uma maneira que eu possa fazer de uma forma não extrema? É o seguinte, eu posso simplificar a equação. Às vezes, sei lá, sobre isso daqui eu tenho que ir atrás, eu não ia ter nada. Quando você se acostuma, você vê facilmente que isso daqui na verdade é x menos 1 ao quadrado. E disso daqui, x menos 1, eu posso cortar isso daqui. E a minha equação vai ser só x menos 1. Por que eu fiz isso? Porque quando você tem um número muito próximo do outro, você pode substituir na equação, correto? Você, claro, vai dar isso uma aproximação. Então, você vai substituir na equação para chegar no resultado. Se eu simplesmente falasse que o x é muito próximo de 1, para que esse resultado desse zero, e substituir isso aqui, ia ser complicado porque eu ia chegar em zero ali embaixo. E seria ruim para mim. Então, eu atribuindo, tenho a noção de que isso daqui não é zero, que isso daqui não é 1, é só um número muito próximo de 1. Eu simplifiquei e aqui eu posso substituir por 1. Esse resultado aqui daria zero. Mas não daria zero antes de substituir? Não, porque estaria dividindo por zero. O número não daria nem que a gente sabe nem o que fazer. Mas aqui é uma forma que você tem de driblar esses conceitos e chegar em algumas conclusões que vai ajudar muito vocês durante a própria graduação. A gente aprende a ser malandro na graduação para poder quebrar essas regras. Mas, basicamente, isso está sobre só uma noção básica
né? Agora, as funções elas vão ter alguns comportamentos peculiares. Eu já falei daquela função aqui, que ela é numa linha reta. Eu vou falar de uma função de uma linha reta, porque é mais fácil de explicar. Uma função qualquer aqui. Tanto faz essa função, não importa o formato dela. O que importa é que vocês veem que quando o x acaba... Opa, pode olha assim. Vocês veem que quando o x passa, o valor de y, ele vai mudando, né? Eu vou ter um... Quando o x é 0, você tem o valor de y. Quando o y é 0, você tem o valor de x, vai passando, vai mudando, vai mudando. Porque a função, ela varia. E vai ter vários termos que você vai acabar vendo conforme o curso da equação. Então, é muito importante ter a taxa de variação dessa função. Normalmente é dito como você desenvolveu um nome muito bonitinho chamado derivada. Deriva uma função, você chega no mesmo taxa de variação. Eu não vou aprofundar nesse caso aqui, mas eu só trazendo essa noção, porque você derivar é você encontrar a taxa de variação. Porque o que você está fazendo aqui? Eu vou trazer novamente a termos de física, a termos de movimento. Um carro, quando está se movimentando, ele está se movimentando de acordo com o que o tempo passa. Vou botar aqui em termos que talvez vocês conheçam mais. A distância, normalmente utilizada o S de space, é que o tempo. Conforme o tempo passa, ele vai indo para outro lugar, então ele vai para frente, às vezes para trás, não faz. Eu não sei que isso aqui é uma função que eu falo. Vi o carro se movimentando e fui marcando a posição dele em vários pontos. Vocês concordam comigo em dado momento em carro? Sei lá, ele estava parado, ele acelerou, correto? Mas não dá. Quando ele estava andando, ele tinha uma determinada velocidade. Essa velocidade, ela nem sempre é a mesma, ela vai variando conforme ele vai acelerando e desacelerando. Pode parecer um pouco só a vida real, mas isso é uma consequência direta do que a gente está vendo aqui em função. Quando a função vai variando, é como se você tivesse uma velocidade nela. Quanto mais rápido esse carro está, mais longe ele vai na menor quantidade de tempo. Ele está a 100 km por hora, em uma hora ele percorre 100 km. Está a 200 km por hora, em uma hora ele percorre 200 km. Então, quanto mais rápido, quanto maior a velocidade, quanto maior essa taxa de variação, mais inclinada essa função vai ser. Quanto menos rápido, menos inclinado, não necessariamente esse formato, né? O formato dela é importante. Mas quanto menos rápido, menos inclinada ela vai ser e por aí vai. Então, a velocidade de um veículo, quando você está trabalhando com a função, ela é exatamente essa taxa de variação que vai aparecer na equação, que vai aparecer quando você está trabalhando. E, no caso mais simples, você tem uma aceleraçãozinha, e a aceleração simplesmente vai ser a taxa da variação da taxa da variação. Você vai ter uma taxa de variação da própria velocidade. Que se você for brincar, você vai ver que você pode ter taxa de variação, da taxa de variação, da taxa de variação. E quanto maior isso, você tem comportamentos diferentes dos gráficos. Só que eu vou explicar só os três mais simples aqui hoje, que seria o constante, o afim de uma função quadrática. Nas próximas aulas eu vou pegar outros tipos de função e acabar ligando também com outras ideias físicas, para que vocês entendam. Mas nesse caso aqui, uma função constante, por exemplo, é uma função que ela não varia. Ela sempre vai ter o mesmo valor. Você pode dizer que fx aqui é um c, não vai. Mas fx vai ser uma constante, que pode ser qualquer valor aí, só que é um valor que ele vai sempre permanecer. Você vê que não tem um x ali, ou seja, independente do valor que você diga de x, for 1, 2, 3, 4, 5, tanto faz, vai ser sempre o mesmo valor. Não tem taxa de variação, a função não varia, ela vai permanecer aqui numa linha reta. Mas você pode ter função como uma função afim. A função afim ela já vai ser uma função que ela tem uma determinada inclinação. Vou até aqui esse ano vai ser importante. Porque é esse ano que me diz um pouco rápido ele está. Quanto mais crescendo ele sendo mais aberto, você percebe que mais rápido ela vai crescer. Nunca vai chegar na vontade dela, porque também vai ter uma linha reta para cima. Mas é que quanto mais inclinado, você tem uma taxa de variação maior, ou seja, uma velocidade maior. E quanto menos inclinado, você teria uma taxa de variação menor. Aqui é uma equação básica do funcionamento. E que você teria seria uma constante. Sempre que vocês forem verem equações no geral, esses pensamentos meio comuns, tipo A, B, C, são constantes, valores que não mudam. Pode ser qualquer valor, é só um valor que não muda. Então aqui você vai ter fx igual a x mais b, em que esse A ele me diz o quão inclinado está. Ou seja, ele é a minha velocidade, ele é a minha taxa de variação, ou matematicamente conhecido como coeficiente angular, que está relacionado com esse ângulo aqui. A tangente desse ângulo aqui seria o valor
desse A. É como se eu pegasse a velocidade sendo igual a ΔS sobre ΔP. E não é nada mais do que eu pegar o gráfico de uma função afim, quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Eu vou pegar aqui uma posição inicial, uma posição final. Vou fazer aquele esqueminha, não se importa ficar na ponta do pé, porque eu sou baixinho, né? Acontece. Aí eu pego aqui no caso, o errei, né? Que é uma inicial tanto final. Aqui seria uma posição inicial, uma posição final. E aqui eu faço um triângulo básico. Esse triângulo agora, um triângulo retângulo das ideias. Aí eu vou ter um ângulo aqui. E se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui, esse final, seria um rosinho. E o final, subtrair o inicial seria a mesma coisa que eu cortar para isso aqui, esse pedacinho. É isso que eu estou fazendo. Pegando todo esse pedaço e estou recortando isso daqui. Estou subtraindo o tesão. Aqui no S menos S0, eu vou pegar o S e retirar esse S0 aqui. Eu vou ter só esse triângulo. Se eu tenho um triângulo cuja base é meu ΔP e a outra catetra é ΔP, isso aqui é ΔS. Eu tenho um ângulo aqui, que eu gosto dessa letra, ela é bem bonita. A velocidade, ou seja, a tangente desse ângulo, vai ser ΔS sobre ΔP. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Que é o que você está fazendo aqui. E isso não vai ser só para uma equação de uma função afim. Só que, obviamente, vai mudar, porque quando você vai para quadrado, você vê que aquilo não é uma reta. Está muito longe de ser uma reta. Só que você vai poder ter retas inclinadas em vários pontos diferentes. Porque você vai ter várias velocidades diferentes. Quando você tem um carro acelerando, ele vai ter várias velocidades diferentes em vários momentos diferentes. É a mesma coisa de eu pegar aqui essa noção. Eu não vou me aprofundar na que seria puxar outro assunto mais avançado. Mas seria eu pegar essa função, ter um ponto aqui e traçar aqui. Qual seria o ângulo aqui? Pegar aqui e traçar aqui. Tá errado? Eu tenho que fazer tangente sem tangente, é um ponto. É só tocar uma vez nesse ponto. Seria eu pegar esse daqui. Ou nesse caso aqui, que seria negativo, fazer isso daqui. Descobrir qual a tangente aqui. Então seria esse valor. Então seria uma velocidade que iria mudar por determinada reta. Então, basicamente, aqui vocês têm uma noção de como é que funciona esse comportamento. Se vocês quiserem saber qual é o valor de A, vocês lembram como é que funciona a velocidade, a equação horária dos espaços. Esse A aqui é a velocidade. Velocidade vezes o tempo. Você tem a distância que você percorreu mais a distância inicial, que seria esse tempo. Ou, se eu quiser fazer aqui, S0 mais VP, movimento retilíneo uniforme, em que esse S vai ser a minha função, S0 é o meu D, V vai ser meu A, e T vai ser o meu X, a minha variável. E quando a gente vai para uma função quadrada, isso aqui é, obviamente, S igual a S0 mais V0, T mais A, T quadrado sobre 2. Esse sobre 2, você pode pensar, aqui não tem sobre 2. Mas lembra que eu falei, essas letras são constantes. Então, eu posso dizer que A sobre 2 é igual a C, porque essa é uma constante. Pode dizer, no caso ali, ele vai ser igual ao próximo, porque o A dizer que é igual a A também é confuso. Mas ele vai ser igual a uma constante aleatória, esse valor não vai mudar. Bem, então aqui, eu posso dizer só que o S0 vai ser o meu C, a posição inicial. O V0 vai ser meu B. O A sobre 2 vai ser o meu A da equação de segundo grau. Então você vai ter um T quadrado, que seria a mesma coisa de x quadrado, é uma variável. Tem o T, que é o x, você tem aqui na escola, o C mesmo. Só que aqui você vai ter outras coisas. Você vai ter outras coisas que vão ter comportamentos diferentes. E durante o curso, principalmente de cálculo, você vai estudar várias funções diferentes e seus comportamentos diferentes. Aqui nesse caso, por exemplo, é uma função que desce, sobe, você tem um limite, você tem um vértice aqui, você vai ter um ponto mais baixo dessa equação. Você teria uma velocidade que seria 2 vezes o AX mais B. Você vê agora que essa tangente desse ângulo, que eu mostrei anteriormente, não é mais constante. Porque a velocidade ela não vai ser mais constante. A velocidade do movimento retilíneo uniformemente variável é nosso medo de 2 vezes. Eu quero ver um modelo.
A velocidade vai ser igual a AT mais V0. Ou V0 mais AT, deixa eu botar. V0 mais AT. Porque agora a velocidade que antes era constante, ela varia. Agora você tem alguma coisa que está variando sempre que o tempo está passando. E como foi mencionado, você tem outras coisas, você vai ter outras maneiras de acabar trabalhando com ela. Vamos pagar isso daqui para várias. Porque aqui você vê que você vai ter umas estratégias para descobrir, por exemplo, quais são os pontos de raiz. Por que você vai descobrir quais são os pontos de raiz? É para análise. Para você analisar o que está acontecendo ali. Você vai saber quando nessa função o valor é zero. Então, dependendo da informação que você quer buscar daquilo que você está analisando, se você está vendo um veículo que está se movimentando, você quer saber quando ele passa na origem. Então, você vai ver quando é que o valor vai ser zero descobrindo as raízes. Ou você quer saber qual era a posição dele quando o tempo está igual a zero. Você vai substituir. E para também pular esse daqui que se falar do passo, que inclusive é um negócio que vocês vão acabar descobrindo de onde é que vem o cálculo de cálculo um pouquinho mais para frente. Nem tem cálculo de cálculo. Tem cálculo, ou seja, a professora vai acabar passando, não é? Você lembra? Acho que não já começa a ter. Já começa a ter, mostra chegar na situação. Tá? Mas não vou aprofundar nisso. Só dizer que se você quiser trabalhar com isso, se trabalhar com a equação de Bhaskara, você tenta entender quais são as raízes. Então, entender na função, quando é que ele passa pelo ponto zero aí nessa função. Então, basicamente, a consequência disso daqui ser igual a zero, você vai fazer o delta, o famoso delta, que não é o delta da física, não é uma variação, é só uma letra grega para dizer não é. Vai ser b quadrado menos 4ac PB menos 4, não sei o que, triste, sei lá, nas páginas você quer fazer. E você vai chegar nos valores de x. E x pode ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Isso aqui é só uma equação matemática. Aí o negócio de você melhorar como é que você vai resolver essa equação, botão. Vou mexer aí. É realmente treino, você vai substituindo, você sabe trabalhar melhor com o número. Chega um momento que é muito melhor trabalhar só com letras, porque você não fica se matando ali com números estranhos, com vírgulas, não sei o que, então letras é muito melhor esse número. Mas é realmente substituição e resolução, só que isso daqui só está querendo dizer, para que a posição inicial, ou seja, o valor do f de x seja zero, ou y, ou você tem que ter que x tem que ser isso daqui, mais ou menos a reta. E é interessante que é mais ou menos, porque aqui você tem uma simetria. Esse ponto aqui vai estar na mesma distância do vértice do que esse ponto aqui no formato parabólico. Vocês vão ter várias questões de simetria no meio do vídeo, com várias figuras e tal. Se aparecer a figura no geométrica, eu disse que eu tenho muita raiva, se eu gosto de uma coisa assim, que é meu pai. Mas figuras que são meio que simétricas são muito mais bonitas e ajudam a trabalhar como nesse caso. Agora, tem um ponto que eu falei. Não sei quanto tempo, e não parei, eu penso se tinha alguma dúvida, alguma coisa. A gente desenvolve. Alguém que chegou quer perguntar alguma coisa do começo ali, não sei lá. Quer perguntar? Pode perguntar. Não entendi. Não tá aqui, né? Mas... Não, essa daqui eu tipo, não é que. É que eu só botei aqui para lembrar que quando você está trabalhando com funções, você está trabalhando com a forma de você pegar valores do domínio lá. Você vai fazer os valores reais, basicamente números, valor de x. Quando você coloca numa regra ou uma equação, você vai levar o valor do domínio B. Que dois valores do domínio A, dois valores de x, podem retornar o valor do domínio B? Pode retornar o valor de x? Pode. Se eu tiver x ao quadrado, você pode ter que 1 ao quadrado. Vou falar 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 2 ao quadrado também é igual. São dois valores diferentes que retornam um valor igual. Mas você nunca vai ter uma situação em que um valor aqui você vai colocar na equação e você vai retornar dois valores aqui. No caso, você nunca vai ter isso quando você está trabalhando com uma função. Se você tiver isso, você não está trabalhando com uma função. E aqui você vai ter o domínio, que seria os valores de x, no contradomínio que é o f de x, e a imagem, que são os valores que o f de x vai tomar. Então, a consequência da regra. Mas os valores de A, os valores de x, eles podem tomar desde os valores reais, a depender da regra que você está utilizando. E se você tiver raiz de x, você vai ter uma situação
que você não pode ter números negativos. Então, o domínio ele se limita de 0 a mais infinito. De 0 até números infinitamente grandes. Mas, se você estiver trabalhando, por exemplo, em situações como a própria equação de segundo grau, em que o contradomínio pode ser todos os números reais, mas a imagem vai se limitar até o último valor aqui do vértice, o último valor aqui, mas só para cima, então. Você não vai ter valores aqui embaixo por conta da regra que você está utilizando. Mas é basicamente isso. E também, inclusive, vou lembrar aqui, quando você está trabalhando com regras, não precisa ser só uma equação também. Vai ter muitas situações, principalmente nesse começo, em que você vai ter um f de x que ele vai tomar determinado valor, se x for maior ou igual a determinado valor. Esse cara pode ter limite se x for maior que zero. Ou ele pode ser menos 1 se x for maior ou igual a zero. Seria isso aqui. Mas isso pode ser também uma situação de outras regras. Por exemplo, posso ter um f de x que vai ser igual a x mais 1 para um x menor que zero, e pode ser x quadrado para um x maior que zero. A consequência disso é que, mal ou igual, né, vamos dar um buraquinho ali, a consequência disso é que quando x for menor do que zero, você vai seguir a equação do x. Zero aqui, ele seria 1. Aí se fosse menos 1, e menos 1, ali seria 0, e aqui seria basicamente uma reta assim, mas quando ele chegasse no ponto 0, ele iria seguir aquela reta. Então seria 0 e faria uma parábola assim. É uma função que ela não é tão típica, vocês vão trabalhar com continuidade de funções nas aulas de cálculo, e como mencionei, se vocês gostam de ciência, para você de alguma forma, vai ter mais outra aula, você vai ter outras funções, e vai ter uma terceira aula só como pega uma pontua tese aí, trabalhando com questões de funções. Aí eu posso também depois trabalhar com essas questões de socialidade, etc. Mas a princípio essa noção com as regras. Deu para alguma mais outra questão? Depois? Aí pontuar, eu acho que é isso. Da aula de hoje. Quantas horas são? 4h40. 40 minutinhos? Não, nem foi 40 minutos, são uns 30 minutos de aula. Deu para explicar tudo, eu achava que não ia dar 2 horas. Mas deu para entender mesmo, porque eu falei rápido, pra um caralho. Se eu começo a falar, eu não paro não. A minha de que grava vídeo isso aí. Bom. Assim, tá, tipo, você como complexo, seria você pergunta mais tipo, por que tipo, você tem essa limitação? Tá, dois valores do domínio podem ser muito, mas o valor do domínio pode ser 2. Onde que isso é isso? Eu tenho que lembrar, eu não sei se é necessariamente só pela definição do quirófano, porque pode ser apesar definido do quirófano. Vou fazer isso. Porque querendo ou não, você tem, por exemplo, de como funciona um círculo. Né? Você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Eu vou botar aqui. Não sei, não lembro exatamente a consequência. Exato. Mas se você tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, você vai ter círculo bonitinho aqui. Não ficou bonitinho com isso. Só que se você transformar isso em uma função, você vai dar uma manipulação grande, que y vai ser a raiz quadrada e 1 menos x quadrado, você vai ver que você vai colocando os valores, você perde. Nesse caso aqui, você não pode ter valores negativos dessa raiz. Da função, você tem só um ciclo assim. A limitação do porquê que isso vai ser uma função, eu não saber explicar agora, porque acho que isso vai ser mais matemático mesmo. A gente estiver na definição do funcionamento de uma função. Porque se você fizer outras coisas, como eu mencionei, você fazer equações para desenhar figuras geométricas, você não tem uma função, mas você tem essa situaçãozinha assim. O que vai acontecer muito é que, por exemplo, quando você está trabalhando com o tempo sempre está indo. Você vai ter uma equação que você vai ver. Sempre que você vai colocar o valor do tempo, ele não vai reclamar dos valores. Não vai fazer nenhum estudo de reclamar dos valores na estrutura de uma função.
Mas, por exemplo, quando você for trabalhar com, sei lá, três dimensões de um negócio desse, você vai ver que algumas equações que antes não eram funções formam figuras geométricas mais complicadas que naquele caso não são. Eu acho que é mais matemático. Eu sou físico, gosto dessas coisas. Mas foi de boa a resposta? É interessante falar que nessa aplicação que você colocou aí, dentro da raiz, em teoria, não deveria ter um negativo. Então, existem valores em que o x não é possível você colocar ali dentro, porque Então, ele ficaria maior que então, a questão do domínio em si. E nesse caso aqui, como ele mencionou, também envolve aquela questão da raiz de x. Aqui você não pode ter uma número negativo. Então, o domínio aqui de x vai ficar bem limitadozinho. Você não pode ter um x ao quadrado que vai dar maior que 1. E se você tiver um x ao quadrado que é maior que 1, você vai ter a raiz do número negativo, isso não é muito interessante. Por mais que a gente aprenda isso, aí passa umas 3 aulas, eles viram pra gente e falam, agora a gente vai trabalhar com valores de raiz de números negativos, porque isso é importante para a física. Você vai trabalhar com números complexos e tudo mais, e estranhamente, na vida real, quando você trabalha com algumas matérias de física, esses números complexos eles representam coisas que são importantes para o funcionamento da física. O que eu acho bizarro até hoje, na verdade. É engraçado essa equação, que o domínio dela é muito pequeno. Né? É muito pequeno, isso daqui é até x quadrado, né? Que é por isso que você tem essa equação que vai dar só isso aqui. É literalmente só um semicírculo com raio. Inclusive, eu lembro que teve uma prova de cálculo no primeiro semestre, que na última questão, acho que é uma questão extra. Ele tinha que descobrir qual era o. Era alguma coisa relacionada com isso daqui, esse derivado, para a menor distância. Uma porra assim. Mas era a partir dessa equação, os derivados essas coisas. E aí, se tiverem mais coisas para falar, olha agora, semana que vem. No caso, para